Tem noite que você fecha os olhos e ela ainda está lá. A estrada, o breu, o cheiro de mato molhado misturado com diesel e poeira de terra vermelha. E aquele menino parado na beira do acostamento, sozinho, com a madrugada inteira ao redor dele como se o mundo tivesse acabado do outro lado do farol. Eu tinha 42 anos quando isso aconteceu. Hoje tenho 72. 30 anos se passaram e eu ainda não consigo contar essa história sem sentir alguma coisa que não tem nome certo. Não é medo, não é saudade. É mais como quando você encontra uma pedra no bolso e não lembra de ter colocado lá, mas a pedra está quente, como se sempre tivesse sido sua. Não sei por que resolvi contar agora. Talvez porque o tempo esteja chegando e tem coisa que não pode ir embora com a gente sem antes ser dita em voz alta. Talvez porque tem uns 3, 4 meses que estou carregando um peso no peito que não some com remédio nem com sono. Desde o hospital. Desde o que vi lá dentro. Mas vou começar do começo, do jeito certo, porque essa história tem começo, meio e fim. Só que o fim, esse eu ainda não sei bem o que é. Era 1994. Eu estava há 14 anos na estrada naquela época, que já é tempo suficiente para qualquer homem perder a capacidade de se assustar com coisa pequena. Caminhoneiro que se assusta fácil não dura. Você aprende isso rápido, não de teoria, mas de madrugada, quando aparece uma vaca no meio do asfalto a 100 metros de distância e você tem menos de 3 segundos para tomar uma decisão com um caminhão carregado. A gente aprende a ter reflexo antes de ter medo. O medo vem depois, se é que vem, quando você já parou no acostamento e o coração está batendo num ritmo que não combina com a situação que já passou. Mas tem coisas que não são susto. Tem coisas que são outra coisa. Que chegam devagar, sem aviso, e ficam. Caminhoneiro de longa distância não é profissão para quem gosta de dormir no mesmo lugar toda noite, nem para quem precisa de abraço de mulher para aguentar a semana. É trabalho de homem que aprendeu a ser amigo do próprio silêncio. Minha rota principal era São Paulo até Montes Claros, passando por algumas cidades do interior de Minas Gerais, carregando às vezes grãos, às vezes mercadoria empacotada, às vezes material de construção. Dependia do contrato. Naquele mês de agosto de 1994, eu estava com uma carrada de cimento, 80 sacos de 50 quilos cada, tudo amarrado na caçamba com correia de nylon. E o destino era uma construtora no norte de Minas, cidade chamada Janaúba. A rota que eu fazia naquele dia não era a principal. Tinha acontecido um problema numa ponte na rodovia federal. Então, o encarregado me mandou pegar um atalho por uma estadual que eu conhecia mal. Uma estrada que os caminhoneiros mais velhos chamavam de a Velha do Brejo. Não sei de onde veio esse apelido, mas nunca me dei ao trabalho de perguntar. Sabia que era uma estrada antiga, de asfalto remendado, que cortava um pedaço de Minas que começa a virar Bahia antes da gente perceber. Serra, mata fechada, capim alto nos acostamentos, aquele tipo de lugar onde a lua some por causa das copas das árvores e o farol do caminhão parece iluminar um túnel sem saída. Tinha saído de Belo Horizonte na tarde daquele sábado, com parada rápida em Curvelo para abastecer e tomar um café. Saí de Curvelo com o tanque cheio, um sanduíche de mortadela embrulhado em papel guardanapo no banco do passageiro e a rádio tocando uma coisa que eu nem lembro mais. O radinho que eu usava era daqueles de frequência AM e o sinal ia sumindo conforme eu entrava mais fundo no interior. Por volta de meia-noite, o único som que vinha do aparelho era um chiado branco, aquele barulho que parece respiração. A última cidade de tamanho razoável que eu tinha deixado para trás era uma que tinha um nome que eu nunca sei escrever direito. Um daqueles nomes de santo que o interior de Minas coloca em cidade e que a gente aprendeu a pronunciar antes de aprender a soletrar. Tinha uns 7.000 habitantes, uma praça com coreto, um posto de saúde, uma escola estadual com a cerca caindo. O posto de gasolina era o único lugar aberto quando passei, às 10 da noite,
E a moça que atendeu me olhou com aquele olhar que as pessoas do interior às vezes olham para caminhoneiro de fora. Não desconfiança, mas avaliação. Como se tentassem descobrir se a gente é confiável antes de decidir o que fazer com essa informação. Depois daquele posto, foi estrada aberta. A rodovia estadual que estava percorrendo não tinha nome famoso. Tinha número, mas nenhum caminhoneiro a chama pelo número. Chamavam de a Velha do Brejo. Não sei de onde veio esse apelido, mas nunca me dei ao trabalho de perguntar. Sabia que era uma estrada antiga, de asfalto remendado, que cortava um pedaço de Minas que começa a virar Bahia antes da gente perceber. Serra, mata fechada, capim alto nos acostamentos. Aquele tipo de lugar onde a lua some por causa das copas das árvores e o farol do caminhão parece iluminar um túnel sem saída. O asfalto daquela estrada era um asfalto de camadas. Cada buraco que abria era remendado com uma camada nova de alcatrão escuro. E ao longo dos anos, os remendos foram se acumulando em cima dos remendos, de forma que havia trechos onde o asfalto parecia uma colcha de retalhos negros, com alturas diferentes, criando aquele balanço irregular que caminhoneiro conhece bem. Você sente pela coluna, pelo volante, pelas mãos. É como uma linguagem. A estrada fala com o corpo da gente. E essa estrada dizia: eu sou velha, eu carrego muita história, anda com cuidado. Eu desliguei o rádio. Não gostava de andar com chiado. Preferia o silêncio, que pelo menos é honesto. Só tinha o ronco do motor do Scania, que naquela época era um cavalão ano 88, 360 cavalos de potência, e o som dos pneus no asfalto irregular, aquele baque cadenciado quando a roda bate numa emenda mal feita. Tum, tum, tum. Era quase hipnótico se a gente deixasse. A noite estava fria do jeito que agosto é frio em Minas Gerais. Não o frio de casaco grosso, mas aquele frio de morde a orelha e entra pela janela que nunca fecha direito. Tinha uma névoa baixa nos trechos de baixada, o tipo que faz o farol se espalhar em vez de iluminar. Eu estava atento. Sono não tinha, porque tinha dormido a tarde inteira antes de sair. Café ainda estava fazendo efeito. Estava bem. Faltava ainda umas 2h30 para Janaúba, talvez 3 com aquela estrada ruim. Era perto de 1h quando eu vi a primeira coisa estranha. Não era o menino. Ainda não. Era uma luz. Tinha uma luz azulada piscando no meio do mato, uns 200 metros antes de uma curva fechada. Não era luz de carro quebrado. Era pequena demais, azul demais. Pisquei os faróis por reflexo, que é coisa que caminhoneiro faz quando não sabe o que está olhando. Nada respondeu. Quando passei pelo ponto, a luz tinha sumido. Olhei pelo retrovisor. Nada. Só mato e escuridão. Pensei, bicho. Algum bicho com os olhos pegando o reflexo do farol. Acontece. No interior de Minas, tem bicho que os olhos brilham de um jeito que parece lanterna. Já vi lobo-guará que parecia semáforo laranja do meio do campo às 3 da manhã. Assustou no começo, mas aprendi. Então, eu esqueci a luz azul, por enquanto. Uns 10 minutos depois, mais ou menos, o caminhão começou a perder força numa subida. Era uma ladeira comprida, cheia de curvas, o tipo que arranha a marcha e faz o motor gemer. Eu baixei a marcha, fiz a manobra certa, mas o motor começou a trabalhar pesado demais. Eu conhecia aquele Scania. Sabia o som que ele fazia quando estava na carga certa e sabia quando ele estava pedindo atenção. Aquele gemer era pedido de atenção. Subi a ladeira em segunda com cuidado e quando cheguei no alto, que era uma espécie de mirante natural sobre um vale, parei numa faixa de acostamento larga que tinha ali. Apaguei as luzes altas, deixei-as de posição e desci para checar o motor. Estava quente. Temperatura normal, mas quente. O radiador estava bem, a correia estava bem. Fiquei olhando o motor um bom tempo com a lanterna de mão desses modelos grandes de pilha D e não achei nada errado. Passei a mão pelos cabos, pelos encaixes, tudo firme.
Fui checar os pneus. Passei cada pneu com o pé, dando aquele chute de talão que serve para sentir se o pneu está mole. Todos duros. Passei pelos da frente, pelos do meio, pelos traseiros, voltando pelo lado direito do caminhão. E foi quando eu estava passando pela lateral direita da cabine, indo voltar para frente, que eu parei. Tinha uma sombra no acostamento, uns 30 metros na minha frente. Pus a lanterna na direção e vi. Era um menino, sentado na beira da estrada, com os joelhos dobrados e os braços apoiados em cima dos joelhos, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse olhando para o chão. Ele estava vestido de uma maneira que não combinava nada com aquele lugar, nem com aquela hora. Calça comprida escura, camisa de botão branca, sandália de couro, cabelo escuro, penteado de lado, meio liso. Parecia ter uns 10, 12 anos, talvez 11. Essa idade que é difícil de precisar porque a criança já não é mais criança, mas ainda não chegou nem perto de ser outra coisa. Fiquei parado com a lanterna nele. Ele não se mexeu. Chamei. Falei. Ei, oi, tá bem? Aquelas 3 palavras que a gente fala quando não sabe o que dizer, mas precisa dizer alguma coisa. Ele levantou a cabeça devagar. Olhou para mim com uma expressão que eu só consigo descrever como calma. Não era calma de criança que está bem. Era a calma de quem está esperando, como se soubesse que alguém ia aparecer e esse alguém tinha chegado. Me aproximei, com cautela, como a gente aprende a fazer em estrada de madrugada com estranho, porque nem todo estranho é vítima. Mas era uma criança sozinha num alto de serra, às 1h pouco da manhã, sem mochila, sem nada. Cheguei perto, agachei na altura dele e perguntei de onde ele tinha vindo. Ele disse, aqui. Perguntei se tinha alguém com ele, se tinha parado algum carro. Ele disse, não. Perguntei se estava perdido. Ele demorou para responder. Olhou para um lado, olhou para o outro, depois me olhou de volta. E disse, mais ou menos. Não tinha expressão de susto. Não tinha choro. Não tinha tremedeira. A noite estava fria e ele estava de camisa de botão aberta, com as 2 primeiras casas desabotoadas, sem nenhum sinal de frio aparente. Coloquei a mão na manga da camisa dele por um segundo. Aquele gesto de verificar temperatura que a gente faz sem pensar quando está preocupado com alguém. A manga estava fria do jeito que roupa fica quando fica exposta à noite, mas estranhamente a criança não estava tremendo. A pele dele estava seca. Isso eu notei. Numa noite com névoa, a pele de qualquer coisa, animal, planta, pedra, está úmida. A dele não estava. Perguntei o nome. Ele disse, Gabriel. Perguntei a idade. Ele disse, 11. Perguntei onde era a casa dele. Ele virou o rosto para o vale lá embaixo, aquele breu do tamanho de uma cidade, e disse, longe. Aquela resposta me deu um frio na nuca que não era do vento. Mas olhei para ele e ele estava com a expressão de sempre, calma, firme, como se longe fosse uma resposta perfeitamente normal para essa pergunta. Talvez fosse. Para ele. Falei, você não pode ficar aqui. Entra no caminhão, eu te deixo na próxima cidade. Ele ficou me olhando por um segundo que pareceu mais longo do que deveria. Depois se levantou, sacudiu a calça e foi andando na frente de mim em direção ao caminhão. Entrou pela porta do passageiro sem eu precisar abrir. A porta estava destrancada. Nunca andava com porta trancada, era costume meu. Eu entrei pelo lado do motorista, botei a lanterna no porta-objetos e liguei o motor. O menino estava sentado muito reto, com as 2 mãos nos joelhos, olhando para frente. Perguntei se ele queria o sanduíche de mortadela que estava ali, no banco entre a gente. Ele olhou para o sanduíche e disse, não, obrigado. Educado. Voz calma, nem grave nem aguda demais. Uma voz normal de menino de 11 anos, mas com um jeito de falar que me soava estranho desde aquele primeiro momento. Não era sotaque de Minas Gerais. Não era sotaque de lugar nenhum que eu conhecia. Era um falar um pouco mais arredondado, mais pausado, como se cada palavra fosse escolhida antes de ser dita.
Saí do acostamento e continuei na estrada. Os primeiros 5 minutos foram em silêncio. Isso me pareceu natural, afinal, era madrugada e a criança devia estar cansada. Mas aí percebi que ela não tinha o tipo de silêncio de criança cansada. Criança cansada pesa para frente, fecha os olhos, começa a balançar. O menino estava com a coluna reta, os olhos abertos, olhando a estrada com uma atenção que me pareceu mais velha do que 11 anos. Tentei conversa. Perguntei como ele tinha ido parar ali. Ele disse que estava andando. Perguntei de onde para onde. Ele disse que estava indo para um lugar que ficava mais para frente. Perguntei o nome do lugar. Ele disse que não tinha nome, que era uma propriedade de família. Perguntei o sobrenome da família. Ele disse: "Não importa agora." Não foi rude. Foi dito no mesmo tom de sempre, calmo, como se fosse a resposta mais razoável do mundo. E eu, não sei porquê. E isso me incomodou depois quando fui pensar. Não insisti. Aceitei. Como se a frase fizesse sentido. Havia uma coisa específica que me incomodava e que eu não conseguia nomear direito naquela hora. Só fui entender depois. Era o seguinte: ele não perguntava as perguntas que criança pergunta. Criança faz pergunta o tempo todo. Por que isso? O que é aquilo? De onde vem tal coisa? É natural. Instinto de aprender. Esse menino não perguntava sobre o caminhão. Não perguntava sobre as marchas, sobre o volante enorme, sobre o barulho do motor, sobre os instrumentos no painel que brilhavam alaranjado. Não perguntava nada do que estava na frente da cara dele e que qualquer criança de 11 anos iria querer saber. Mas olhava. Olhava tudo com aqueles olhos escuros, vagarosos, sistemáticos, como se já soubesse as respostas e estivesse apenas confirmando. A estrada desceu a serra e entrou num trecho plano, cortando uma região que parecia ter sido mata um dia e estava sendo transformada em pasto. Tinha fazendas de um lado e do outro, porteiras de madeira, postes de luz a cada quilômetro, sem lâmpada acesa. A névoa tinha diminuído, mas a noite estava mais escura, porque as nuvens tinham coberto a lua inteira. O menino disse de repente: "Você passou aqui antes?" Virei para ele e falei: "Não, nunca passei por essa estrada. Essa não é minha rota." Ele disse: "Não foi você, foi outro." Fiz uma pausa. Perguntei: "O que você quer dizer?" Ele virou o rosto para mim. Os olhos dele eram escuros. Não sei descrever a cor, porque a única luz era o painel do caminhão, fraco e alaranjado. Mas eram escuros e fundos do jeito que olho de criança não costuma ser. E ele disse: "Tem um motorista que passou aqui toda quarta-feira durante 2 anos. Chamava Dirceu. Ele sempre buzinava para espantar a onça que aparecia nessa parte da estrada." Fiquei quieto. Perguntei como ele sabia do Dirceu. Ele disse: "Meu pai contava. Dirceu parou uma vez para ajudar meu pai com um pneu furado. Isso foi antes de eu nascer." Respirei. Ok. Explicação normal. Filho ouve histórias do pai. Acontece. Mas ficou me incomodando uma coisa. Como ele sabia que eu passava pela primeira vez nessa estrada? Eu não tinha dito isso. Tinha negado que era minha rota, mas isso não era a mesma coisa que dizer que era a primeira vez. Não perguntei. Não sei por que não perguntei. É uma dessas coisas que, quando você olha para trás, parece óbvio que você deveria ter perguntado, mas na hora não perguntou. Continuamos em silêncio por mais uns 15 minutos. Passamos por uma bifurcação, onde havia uma placa torta de madeira com o nome de uma fazenda que não consegui ler direito na velocidade que estava indo. O menino olhou para a placa quando passamos. Aí ele disse: "Você tem filhos?" Disse que tinha. Uma filha, chamada Renata, que naquela época tinha 9 anos. Disse que ela morava com a mãe em Campinas. Disse que eu via ela nas férias e nos feriados quando conseguia. Ele disse: "Ela tem um cachorro." Não era pergunta, era afirmação. Eu olhei para ele de novo, disse: "Como você sabe?" Ele disse: "Cheirou sua bota quando você entrou aqui." Olhei para a bota. Tinha pelo de cachorro. Claro que tinha.
Eu tinha passado uns dias em Campinas antes de pegar essa viagem, e o cachorro da Renata, que era uma vira-lata chamado Trovão, subia em qualquer coisa que ficasse parada no chão. Isso era explicável. Mas o menino estava me dizendo que tinha olhado para minha bota num pedaço de segundo, numa cabine mal iluminada e identificado pelo de cachorro. Falei, você tem boa vista? Ele sorriu. Foi o primeiro sorriso dele. Era um sorriso tranquilo, quase adulto, sem graça de criança, e disse, só presto atenção. Presta atenção, eu ia descobrir. Era um jeito muito modesto de descrever o que ele fazia. Por volta de 1h30, chegamos num trecho que a estrada estreitava bastante. Era quase uma pista única com buracos laterais que podiam engolir uma roda se a gente desviasse errado. Precisei diminuir a velocidade para uns 30 km/h. O caminhão carregado de cimento não agradecia, mas não tinha outra opção. Foi nesse trecho que o menino começou a falar mais. Não de uma vez. Era como se ele fosse abrindo, devagar, uma gaveta que ficava endurecida. Perguntou de onde eu era. Falei de Jundiaí, interior de São Paulo. Perguntou faz quanto tempo eu fazia esse trabalho. Falei, 14 anos. Perguntou se eu gostava. Essa pergunta me pegou de surpresa. Não porque fosse difícil, mas porque em 14 anos de estrada, as pessoas que me perguntavam sobre meu trabalho sempre perguntavam quanto eu ganhava, ou se eu não me sentia sozinho, ou se era perigoso. Ninguém nunca tinha me perguntado se eu gostava. Fiquei um tempo sem responder. E depois disse, gosto do que a estrada ensina. Não sei se gosto do trabalho em si. O menino me olhou, falou, o que a estrada ensina? Disse, que o mundo é maior do que a gente pensa e que a maioria das pessoas é boa, só fica com medo de mostrar isso quando está entre muita gente. Na estrada, sozinho, com um estranho, as pessoas são diferentes. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, é verdade. E disse de um jeito que me pareceu que ele sabia que era verdade. Não que concordasse com a ideia, mas que sabia da verdade disso de uma forma que ia além de simplesmente achar bonito. Saímos do trecho ruim e a estrada alargou de volta. Eu acelerei um pouco, voltei para 45, 50. Então o menino disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse, daqui a uns 20 minutos você vai chegar num posto que ainda tem luz. Para lá? Falei, como você sabe que tem um posto? Ele disse, sei. Não pediu explicação. Eu ia perguntar mais, mas aí ele olhou pela janela do lado dele e disse com uma voz levemente diferente. Não diferente no tom, mas diferente em outra coisa que eu não consigo nomear. Você precisa ver alguma coisa. Perguntei o quê? Ele não respondeu. Olhou pela janela e ficou quieto. Eu continuei dirigindo. 22 minutos depois, eu estava olhando para o relógio do painel. Aquele mostrador analógico grudado no canto. Apareceu na curva a luz laranja de um posto de gasolina. Era um posto pequeno, daqueles antigos com telhado de telha de amianto e 2 bombas de combustível. Tinha uma lâmpada solitária acesa sobre o painel de preços. O posto estava fechado, mas havia luz. Parei. Não porque o menino tinha mandado. Parei porque precisava urinar, genuinamente, mas enquanto eu descia do caminhão, algo no meu estômago me disse que não era só isso. Desci, urinei no lado do posto, voltei. E então vi o que o menino queria me mostrar. Na lateral do posto havia uma placa de madeira velha, daquelas pintadas à mão com tinta branca sobre fundo azul escuro. A tinta estava descascando, mas dava para ler. Era um aviso. Atenção! Trecho interditado. 3 km à frente. Deslizamento. Desvio à direita na bifurcação do eucalipto. Fiquei olhando para a placa por um longo tempo. Sem aquela placa, eu teria continuado em frente. No escuro, na estrada desconhecida, com 80 sacos de cimento na caçamba, teria batido num trecho de deslizamento a 3 quilômetros dali. Entrei no caminhão. Olhei para o menino. Disse, obrigado. Ele disse, não foi nada, e virou o rosto para a janela de novo. Tomei o desvio que a placa indicava. Era um caminho de terra batida, estreito,
que contornava um morro por uns 2 quilômetros antes de voltar para o asfalto. A cabine sacudia bastante, o cimento na caçamba fazia aquele som surdo de peso se acomodando a cada solavanco. Mas passou. Quando voltei para o asfalto, do outro lado do trecho bloqueado, a estrada estava melhor. Mais larga, mais recente, com faixa central de tinta amarela ainda visível. Acelerei. O menino estava em silêncio de novo. Tinha aquela postura estática dele, coluna reta, as mãos nos joelhos. Olhava pela janela. Às vezes eu olhava para ele no canto do olho. Era uma presença estranha, não perturbadora, mas definitivamente diferente de qualquer passageiro que eu já tinha levado na cabine. E eu tinha levado bastante gente ao longo de 14 anos. Caminhoneiros de carona, trabalhadores de fazenda, vendedores ambulantes, um padre uma vez, uma mulher com um bebê no colo que estava tentando chegar no hospital e o carro tinha quebrado. Gente de todo tipo, nenhum como esse menino. Tinha uma coisa específica que me incomodava e que eu não conseguia nomear direito na época. Só fui entender muito depois. Era o seguinte, ele não perguntava as perguntas que criança pergunta. Criança faz pergunta o tempo todo. Por que isso? O que é aquilo? De onde vem tal coisa? É natural, curioso. Esse menino não perguntava sobre o caminhão. Não perguntava sobre as marchas, sobre o volante enorme, sobre o barulho do motor, sobre os instrumentos no painel. Não perguntava nada do que está na frente da cara dele e que qualquer criança iria querer saber. Mas perguntava outras coisas. Perguntava sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu pensava. Perguntou mais para frente se eu acreditava que as coisas acontecem por razão ou por acaso. Parei um segundo antes de responder. Era uma pergunta pesada para 1 da manhã, numa estrada de serra. Mas respondi honestamente. Não sei. Na estrada parece que tem um jeito de a coisa se encaixar que não é acaso. Mas também não sei se é razão. É mais como padrão. Ele disse. Padrão é uma boa palavra. Perguntei se ele acreditava em razão ou acaso. Ele ficou quieto por um tempo e depois disse bem devagar: acho que as coisas acontecem porque precisam acontecer. Não porque foram planejadas, mas porque a hora chegou. Eu fiquei pensando nisso. Era uma ideia que eu já tinha ouvido de alguma forma, em alguma conversa de caminhonete ou de padre de rádio, mas nunca tinha soado tão clara quanto saiu daquele menino. Perguntei: e por que você estava naquela estrada essa noite? Precisava acontecer? Ele me olhou e disse: para você não morrer. Disse isso com a mesma voz calma de sempre, sem drama, como quem diz: para você não perder a bifurcação ou para você não errar a saída. Uma constatação. Fiquei em silêncio. Não sei quanto tempo fiquei em silêncio. Sei que a estrada ia na frente, que o motor continuava roncando, que os pneus continuavam batendo no asfalto irregular. Sei que não disse nada. Porque o que ele disse tinha um peso que eu não tinha como segurar e analisar ao mesmo tempo. Era pesado demais. Então, eu simplesmente deixei cair no banco entre a gente, do lado do sanduíche de mortadela que ele não tinha querido. Continuei dirigindo. Por volta de 2:30 da manhã, o motor começou a dar o mesmo sinal de antes. Aquele gemer pesado que pedia pausa. Ou talvez fosse eu que precisava de pausa. Não sei mais separar as duas coisas. Tinha uma placa de área de descanso uns 100 metros à frente. Era uma faixa de asfalto alargada com um bebedouro de cimento, daqueles que estão sempre secos, e um banco de madeira. Não tinha luz nenhuma. Parei. Desliguei o motor. A noite entrou toda de uma vez, com o som da mata e o vento e o barulho distante de água em algum lugar que eu não conseguia ver. Disse para o menino: preciso de uns minutos. Ele disse: tudo bem. Desci. Caminhei um pouco para esticar a perna. Me afastei uns 10 metros do caminhão, parei, olhei para o céu. As nuvens tinham aberto num trecho e tinha uma fatia de lua branca que iluminava a copa das árvores com aquela luz que só existe de madrugada.
Aquela luz que faz tudo parecer um estágio antes da realidade. Fiquei lá uns 5 minutos, respirando, pensando naquilo que o menino tinha dito, tentando decidir se era imaginação de criança ou metáfora, ou se ele estava sendo literal. Voltei para o caminhão. O banco do passageiro estava vazio. Ele tinha sumido. Abri a porta dos dois lados. Andei em volta do caminhão com a lanterna. Gritei o nome dele. Gabriel! Gabriel! E a voz saiu estranha, como se a mata engolisse antes de chegar a algum lugar. Checou embaixo do caminhão. Checou atrás da caçamba. Checou o bebedouro de cimento, o banco de madeira. Andei pela beira da estrada, nos dois sentidos por uns 30 metros cada. Nada. Estava sozinho. Fiquei parado no meio do asfalto escuro, com a lanterna acesa na mão, o motor esfriando e estralando no silêncio. E a primeira coisa que pensei, e me lembro disso com clareza, não foi que tinha acontecido algo sobrenatural. A primeira coisa que pensei foi: ele conhecia o lugar, sabia onde estava. Desceu enquanto eu estava fora do caminhão e foi por um caminho que ele conhecia. Era a explicação racional. Era boa o suficiente. Entrei no caminhão, liguei o motor, olhei para o banco do passageiro antes de sair, e aí que eu vi. O chaveiro estava no banco. Era um chaveiro de metal, pequeno, com uns 4 centímetros de comprimento e talvez 2 de largura. Em formato oval, achatado, com uma argola de metal simples numa extremidade. O metal era escuro, enegrecido pelo tempo ou pela fumaça. Difícil dizer. Mas no centro do oval tinha um símbolo gravado em baixo relevo. Um símbolo que eu levei alguns segundos para olhar com atenção, inclinando a lanterna para cima e para baixo para pegar o ângulo certo. Era uma estrela de 6 pontas. Mas não exatamente. As pontas eram levemente diferentes, irregulares, como se o ferreiro que fez isso não tivesse copiado um modelo, tivesse criado do zero, com a mão livre. E no centro da estrela tinha um ponto simples, afundado na metal como marca de punção. Uma estrela de 6 pontas irregular, com um ponto no centro. Nunca tinha visto esse símbolo antes. Em 30 anos de estrada, em cidades de 5.000 e cidades de 5 milhões, nunca tinha visto esse símbolo em nenhum lugar. Peguei o chaveiro e botei no bolso da camisa, no bolsinho do lado esquerdo, do lado do coração. Não sei por que fiz isso, foi automático. E fui embora. Cheguei em Janaúba às 4:30 da manhã. Descarreguei o cimento com a ajuda de 2 funcionários sonolentos que a construtora mandou. Tomei café num bar que abria cedo perto do pátio e não disse uma palavra para ninguém sobre o menino. Não porque fiquei com medo de ser chamado de louco, mas porque a história ainda não parecia terminada. Parecia um capítulo de um livro que eu estava no meio. E você não resume o livro para ninguém quando ainda não chegou no fim. Passei os meses seguintes voltando àquela noite na cabeça. Não de forma obsessiva. Não era esse tipo de coisa. Era mais como uma música que fica na memória e às vezes aparece sem aviso, enquanto você está fazendo outra coisa. Lavar prato, tirar a borracha da janela, preencher o diário de bordo. O menino aparecia. O que ele falou aparecia. Para você não morrer. A pergunta que eu não conseguia calar era simples. Como um menino de 11 anos, sozinho numa estrada de madrugada, sabia de uma placa que ficava 20 minutos à frente? Podia ter passado pelo posto de dia ou com alguém e visto a placa. Isso era razoável. Mas como sabia que eu precisava parar precisamente naquele posto, naquela noite? A resposta racional era: ele não sabia. Mandou eu parar porque queria que eu parasse, por algum motivo que eu não estava entendendo. E por acaso a placa estava lá. Coincidência de uma que salva uma vida. A outra resposta eu não ia deixar entrar facilmente. Perguntei a uns caminhoneiros que conheciam bem a região do norte de Minas sobre aquela estrada. Um deles, um homem de Diamantina que andava naquela rota há 20 anos, me disse que era uma estrada antiga, construída na época de Juscelino, que ligava algumas fazendas de criação à estrada federal. Perguntei se ele conhecia alguma família na região com um menino chamado Gabriel.
Ele pensou, coçou a cabeça, disse: família com esse nome? Tem várias fazendas ali, não saberia dizer. Deixei para lá. Voltei por aquela estrada 2 outras vezes, ao longo de 94 e 95, sempre que precisava fazer o desvio por conta da ponte danificada. Em nenhuma das 2 vezes aconteceu nada. A estrada era igual a qualquer outra estrada de Minas Gerais de madrugada, fria, silenciosa, com a mata de lado e a serra no fundo. Passei pelo mirante onde tinha parado. Passei pela área de descanso onde ele tinha sumido. Tudo igual, tudo vazio. Mas eu olhava, sempre olhava. O chaveiro ficou comigo. Primeiro no bolso da camisa, depois numa caixinha de fósforos vazia que eu guardo no porta-objetos do caminhão. Depois, quando troquei de caminhão em 97, passou para o novo. O Scania foi e o Mercedes-Benz chegou. Mais novo, mais potente, com suspensão melhor que fazia a Serra de Minas parecer asfalto de cidade. Mas o chaveiro foi junto, sempre comigo. Não por superstição exatamente. Eu não era homem de superstição. Era mais como companhia. Era a única prova material de que aquela noite tinha acontecido de verdade. Que não era sonho, não era alucinação de sono de caminhoneiro. Tinha uma coisa que os colegas de estrada contavam às vezes, histórias de visão em madrugada. Geralmente, era coisa de quem ficou sem dormir demais, ou bebeu café em excesso, ou estava com febre sem saber. A estrada longa cansa de um jeito específico que não é só físico. Cansa a mente, a percepção. Começa a misturar o que é real com o que a cabeça fabrica para preencher o silêncio. Eu sabia disso. Era precavido. Mas aquele menino não era visão. Tinha peso, tinha voz, tinha a temperatura particular de uma manga de camisa exposta ao sereno. Tinha deixado um objeto. O chaveiro existia. Era real. Estava lá. Isso eu sabia. E sabia outra coisa também. Uma coisa que tentei não pensar por muito tempo, mas que voltava sempre que eu segurava aquele metal escuro e passava o polegar pela estrela irregular. O menino sabia que eu estava de passagem. Sabia que eu ia embora. Sabia que ele não ia me ver de novo, e ainda assim tinha me ajudado, sem nome de família, sem endereço, sem nada que me permitisse agradecer ou voltar ou verificar. Só o chaveiro. Como se o chaveiro fosse suficiente. Como se o chaveiro fosse a mensagem inteira. O tempo passou do jeito que passa quando você está trabalhando. Rápido demais para perceber, devagar demais para aguentar. 95 virou 96, virou 98, virou 2000. A Renata cresceu. Eu continuei na estrada. Minha ex-mulher se casou de novo e a Renata foi morar com o padrasto, que era engenheiro de Campinas e parecia ser um homem decente. Fui ficando cada vez mais presente naquele tipo de ausência que não dói tanto. O pai, que aparece nas férias, que manda dinheiro pontual, que liga todo domingo. Em 2002, comecei a ter dores nas costas que não passavam. Ciatalgia, disse o médico, coisa de quem passou 20 anos sentado na cadeira de um caminhão com a coluna errada. Fiz tratamento, mudei a postura, fiz uns meses de fisioterapia. Melhorou, mas não curou. Nunca mais curou. Em 2008, me aposentei da estrada longa. Passei a fazer rota regional, coisas de 200, 300 quilômetros que eu conseguia fazer de dia e voltar para casa. Tinha comprado uma casa pequenininha em Varginha, no sul de Minas, onde o café cheira de manhã e o inverno é frio de verdade. Morava sozinho, mas morava bem. O chaveiro estava na casa agora, na gaveta da mesinha de cabeceira. Junto com um rosário que ganhei da minha mãe antes dela morrer, uma foto antiga da Renata criança e um canivete suíço que uso raramente, mas não consigo jogar fora. Às vezes, antes de dormir, eu pegava o chaveiro, olhava para aquele símbolo, aquela estrela irregular com o ponto no centro, e me perguntava se algum dia eu ia descobrir o que era. A resposta sempre era não, e eu ia dormindo com isso.
Em 2018, a Renata teve um bebê, meu neto Tiago. Fui para Campinas ficar uns dias. Foram dias bons. A Renata tinha virado uma mulher de quem eu me orgulhava sem ter muita razão para isso. Ela se criou sozinha na prática. Mas o amor de pai é assim, não precisa de razão para existir. No segundo dia, enquanto a Renata descansava e eu ficava com o bebê no colo na sala, ela me perguntou de onde vinha o chaveiro que estava pendurado na minha chave do carro. Eu tinha passado o chaveiro do menino para a argola das minhas chaves há uns anos, depois que a caixinha de fósforos desapareceu numa mudança. Ele ficou ali, misturado com chave de casa, chave de carro, chave de portão. Disse que era de uma viagem antiga, que tinha achado. Ela pegou a chave e olhou para o chaveiro. Virou de um lado, de outro, e disse: "Que símbolo estranho. Parece quase uma estrela de Davi, mas não é bem." Disse: "Não é. Nunca soube o que é." Ela devolveu a chave sem mais nada. Mas a palavra que ela usou ficou: estrela de Davi. Eu não tinha pensado nisso antes. A estrela de Davi tem 6 pontas simétricas, formadas por 2 triângulos sobrepostos. O símbolo do chaveiro tinha 6 pontas mais assimétricas e irregulares, e não eram triângulos. Eram mais como raios de uma roda, de tamanhos levemente diferentes. Parecida, mas não igual. Que símbolo é parecido com uma estrela de Davi, mas não é uma estrela de Davi? Pesquisei no celular enquanto o bebê dormia. Fui lendo sobre símbolos de estelas medievais, sobre emblemas de associações antigas, sobre marcas de ferraria do século XIX. Não achei nada que batesse com precisão. O símbolo do chaveiro era simples demais para ser cerimonial, mas trabalhado demais para ser ornamental. Era como se alguém tivesse feito com um propósito específico que eu não tinha como saber. Fechei o celular. O bebê abriu os olhos. Eu sorri para ele. Deixei para lá de novo. Em 2022, parei completamente de trabalhar. As costas não aguentavam mais nem a rota regional. Fiz uns bicos aqui e ali, coisas de porteiro, de vigia de obra, mas nada que durasse. Passei a viver da aposentadoria, que era pequena, mas suficiente para uma pessoa sozinha com casa própria no interior. Passei a ter mais tempo. Tempo é uma coisa boa e perigosa ao mesmo tempo. Bom porque você descansa, perigoso porque você pensa. Fui pensar no menino. Não sei o que aconteceu exatamente. Não foi um gatilho específico. Foi mais como quando você está andando por uma casa velha e de repente percebe que tem uma porta que sempre esteve ali, mas você nunca abriu. E você abre. Comecei a pesquisar mais a sério. Não era pesquisa de internet sofisticada. Eu sou homem de 60 e poucos anos que aprendeu a usar celular tarde. Mas ia perguntando. Perguntei para um sobrinho que estudava história se ele conhecia algum símbolo de 6 pontas irregulares em cultura mineira ou baiana. Ele não conhecia, mas me deu o nome de um professor de folclore de uma faculdade de Montes Claros. Liguei para o professor. Ele foi simpático. Descreveu o chaveiro para ele da melhor forma que consegui. Ele ficou pensativo no telefone e disse: "Pode ser marca de ferreiro." Antigamente, os ferreiros do interior marcavam as peças que faziam com símbolo próprio, como assinatura. Mas também pode ser marca de família. Algumas famílias de fazendeiro da região norte de Minas e Bahia tinham emblema próprio gravado em objetos de metal, como símbolo de propriedade ou de proteção. Tem documentação de algumas dessas famílias em arquivos da Diocese de Montes Claros e na Prefeitura de Janaúba. Janaúba. O destino da minha viagem naquela noite de agosto de 94. Liguei 2 vezes para o arquivo da Prefeitura de Janaúba. Na primeira vez, ninguém atendeu. Na segunda vez, uma mulher atendeu e disse que eles não tinham funcionário disponível para consulta de documentos históricos por telefone, que eu precisava ir pessoalmente ou mandar um e-mail com a solicitação. Mandei um e-mail, descrevi o símbolo com o máximo de detalhes. Perguntava se havia registro de famílias da região que usavam esse tipo de emblema. Não recebi resposta. Deixei para lá.
dessa vez com um pouco mais de peso do que nas outras. Em outubro de 2024, eu estava em Campinas visitando a Renata e o Tiago, que já tinha 6 anos e era a criatura mais engraçada que eu tinha visto em toda a minha vida. Ela me chamou para passar 2 dias, porque o marido dela viajava a trabalho e ela queria ajuda com o menino. Passei os 2 dias bem. Levei o Tiago num parque, fiz churrasco, dormi no quarto de hóspedes que cheirava a roupa recém-lavada. No segundo dia à noite, depois que Tiago foi dormir, a Renata e eu ficamos sentados na varanda com um chá. Ela perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Ela disse que eu parecia pensativo. Disse, você sempre fica assim quando está indo embora. Sorri. Disse que era verdade. Aí ela disse, pai, você lembra daquele chaveiro esquisito que você tem, com o símbolo? Disse que lembrava. Ela disse, eu pesquisei depois que você foi embora da última vez. Lá em 2018, quando você mostrou. Fui pesquisar símbolos parecidos com estrela de Davi irregulares. Olhei para ela. Ela disse, achei alguma coisa. Não sei se é isso, mas é um símbolo que aparece em documentos de uma ordem de irmandade religiosa que existia no norte de Minas e sul da Bahia no começo do século XX. Eles chamavam de Irmandade da Estrela do Sertão. Era uma coisa de leigos, ligada à igreja, mas não oficial. Tipo uma associação de ajuda mútua. Eles tinham esse símbolo como identificação. Uma estrela de 6 pontas assimétrica com um ponto no centro. O ponto representava o indivíduo dentro da comunidade. Cada membro da Irmandade recebia um objeto de metal com o símbolo quando era aceito. Podia ser um broche, uma medalha, um chaveiro. Fiquei absolutamente imóvel. Ela continuou. A Irmandade se dissolveu em algum momento entre os anos 50 e 60. Não tinha mais documentação ativa depois disso. Mas tinham famílias na região que continuavam guardando os objetos como herança. Olhei para o chá. Estava frio. Não tinha percebido. Disse, você encontrou algum nome de família? Ela disse, encontrei um artigo numa revista de história regional que mencionava uma família da região de Janaúba que foi membro fundador da Irmandade. Família chamada Sebastião Correia Mourão. Fazendeiros de gado. Janaúba, Correia Mourão. Perguntei se ela tinha o artigo. Ela disse, tenho no celular. Mas pai, você me conta por que esse chaveiro é importante? Você nunca contou. E então eu contei. Ali na varanda, com o chá frio, na noite de outubro de Campinas, eu contei pela primeira vez a história daquela madrugada de agosto de 94. O menino, a placa do posto, o desaparecimento, o chaveiro no banco. A Renata me ouviu sem interromper. Quando acabei, ela ficou quieta por um tempo longo. Depois disse, e você nunca foi ver? Disse, ver o quê? Ela disse, ver se a família Correia Mourão existe, se tem alguém que conhece a história. Fiquei quieto. Disse, fui deixando para depois. Ela me olhou de um jeito que os filhos olham quando veem que o pai fez algo que não deveria ter feito. Não julgamento, entendimento. Disse, vai lá, pai. Fui em março de 2025. Primeiro ao arquivo da prefeitura de Janaúba, que dessa vez me atendeu. Uma funcionária jovem, paciente, que me ajudou a achar um registro de escritura de uma fazenda chamada Fazenda Mourão, registrada em nome de Sebastião Correia Mourão, filho em 1962. A fazenda ficava numa localidade chamada Brejo do Angico, que não era cidade. Era uma comunidade rural que ficava em estrada de terra a uns 20 quilômetros da cidade. Enquanto dirigia pela estrada de terra para chegar à fazenda, fui olhando a paisagem. Pasto aberto, moitas de cerrado, 1 ou 2 coqueiros tortos que não fazem sentido naquele tipo de solo, mas crescem assim mesmo. Céu de março que é azul demais no interior. Aquele azul que a gente, que cresceu em cidade, não tem referência para descrever direito. Estava com as janelas do gol abertas. O cheiro de terra seca entrava, misturado com capim aquecido pelo sol da manhã.
Era um cheiro diferente do cheiro daquela noite de agosto de 94. Esse era cheiro de dia, cheiro de calor, cheiro de vida em movimento. Mas havia alguma coisa que os dois cheiros tinham em comum que eu não consigo identificar. Uma base, um substrato. Era o mesmo chão debaixo dos dois. Fui de carro, um Gol que eu tinha comprado usado em 2019. Entrei pela estrada de terra. Era diferente de como eu imaginava. Não era mato fechado, era mais pasto aberto, com moitas de cerrado aqui e ali. Tinha um riacho numa baixada e a fazenda ficava do outro lado do riacho, numa elevação suave. A porteira da fazenda estava aberta. A fazenda não parecia abandonada, mas parecia cansada. Casa de fazenda antiga, com varanda de frente, telhado de barro, paredes de cal descascada em alguns pontos. Num canto da varanda, havia um cachorro velho que não latiu quando cheguei. Só me olhou. Tinha um galinheiro nos fundos, dava para ouvir a movimentação. Tinha vida ali, mas vida que carregava o peso dos anos. Havia um homem velho sentado na varanda, com chapéu de palha e os braços cruzados, olhando para nada. Desci do carro. Cheguei na porteira. Gritei, "Com licença." O velho se mexeu. Olhou para mim e disse, "O que é?" Expliquei que estava procurando informação sobre a família Correia Mourão. Ele ficou me olhando por um tempo. Depois disse, "Entra." Sentei num banco de madeira na varanda. O velho se chamava Benedito. Tinha 80 e tantos anos, estava quase surdo de uma orelha e falava com aquele sotaque de norte de Minas que estica as vogais e engole as consoantes finais. A voz era grossa, com aquela rouquidão de quem viveu no sol e no vento por décadas sem proteção. Me ofereceu café. Esse café preto e forte do interior, servido em xícara de enamel azul com a borda lascada, que é o melhor café do Brasil, independente do que os especialistas dizem. Me disse que era sobrinho neto de Sebastião Correia Mourão, que a família tinha se dispersado nas últimas décadas, que ele era o último da família que morava na fazenda. Perguntei sobre a Irmandade da Estrela do Sertão. Os olhos dele mudaram. Ficou mais atento. Disse, "Como é que você sabe disso?" Mostrei o chaveiro. Ele ficou olhando para o chaveiro por um tempo que me pareceu muito longo. Depois, estendeu a mão. Eu coloquei o chaveiro na mão dele. Ele virou, examinou, passou o polegar sobre o símbolo gravado. O cachorro da varanda levantou a cabeça quando eu passei o chaveiro para a mão de Benedito. Olhou por um segundo. Depois, abaixou de volta. Disse, "Esse chaveiro pertencia ao meu tio bisavô." Fiquei em silêncio. Ele disse, "O Sebastião. Ele tinha um desses. Distribuiu alguns para membros da Irmandade, mas guardou alguns para a família também. Esse aqui, esse tem o ponto no centro diferente dos outros. Os outros têm o ponto menor. Esse tem o ponto maior." Mostrei que não entendia a diferença. Ele explicou. Na Irmandade tinha um símbolo padrão, mas quando o Sebastião fazia um chaveiro especial para alguém de confiança, um amigo próximo, parente, ele fazia o ponto maior. Era como dizer, "Esse é um de nós." Fiquei com esse pensamento. Um menino de 11 anos carregando um chaveiro especial de Irmandade de início de século XX. Um chaveiro de família, de confiança, de pertencimento. Perguntei, "Você tem filhos? Netos? Bisnetos?" Ele disse, "Tenho uma filha. Mora em Montes Claros, casada, filhos." Perguntei, "Algum neto chamado Gabriel?" Ele ficou completamente parado. Depois disse, "Como você sabe do Gabriel?" E aí o peso do que estava acontecendo caiu em cima de mim de uma vez. Disse, "Ele me deu esse chaveiro há 30 anos." Benedito me olhou. Os olhos dele, velhos e com aquela película de idade, tinham uma expressão que eu não consigo descrever. Não era surpresa. Era mais como reconhecimento, como se confirmasse algo que ele sempre soubera, mas nunca tinha tido certeza de expressar. Disse, devagar, "Gabriel tem 21 anos." Calculei.
Se tinha 21 em 2025, tinha nascido em 2004. 10 anos depois da noite que eu o encontrei. Disse, não pode ser o mesmo Gabriel. Benedito disse, eu sei. Ficamos os dois em silêncio. O vento passou pela varanda. O café esfriou. O cachorro dormiu. Depois ele disse, sem olhar para mim, olhando para frente para o pasto. O meu irmão mais novo se chamava Gabriel. Gabriel Correia Mourão. Nasceu em 1982. Morreu em 1996. Tinha 14 anos. Atropelado por caminhão nessa mesma estrada que passa perto daqui. 1996. 2 anos depois da noite. Então, o menino estava vivo quando me encontrou. Em 94, Gabriel tinha 12 anos, não 11. Mas crianças às vezes não sabem a própria idade com certeza, ou arredondam, ou erram por timidez. Mas havia mais alguma coisa que Benedito estava querendo dizer. Eu podia sentir. Havia mais um pedaço dessa história que estava em suspensão no ar da varanda, entre o cheiro de café frio e o pó de terra seca. Ele disse, Gabriel Correia Mourão, o meu irmão, era uma criança muito diferente, quieto, sério demais para a idade. Minha mãe dizia que ele parecia que já tinha vivido antes, sabia coisas que não devia saber. Acordava de manhã sabendo do tempo, das colheitas, dos bichos. Uma vez me avisou que não fosse para um determinado trecho de rio nadar com os primos, porque ia ter uma tempestade e não tinha nuvem nenhuma no céu. 3 horas depois veio tempestade, chuva torrencial, raio, a cachoeira do rio subiu 2 metros. Fiz uma pausa. Disse, e o chaveiro? Ele disse, o chaveiro do Sebastião ficou na família. Era da caixinha que minha mãe guardava com as coisas do velho. Gabriel pediu para guardar com ele quando tinha uns 10 anos. Disse que ia precisar um dia. Minha mãe deu, não perguntou por quê. Com ele era assim, você não perguntava por quê. Olhamos um para o outro. Ele disse, onde você encontrou ele? Naquela noite? Descrevi o local. A serra, o mirante, a área de descanso. Benedito fechou os olhos. Ficou quieto por um tempo. O ruído de uma perereca veio de algum canto do quintal. A tarde estava chegando com aquela mudança de luz que o interior de Minas tem, quando o sol fica baixo e a cor do mundo vira dourada por um período curto antes de escurecer. Depois disse, é perto de onde ele morreu. 2 anos depois, na mesma estrada. Fui embora da fazenda com o chaveiro de volta no bolso. Benedito tinha insistido que eu ficasse com ele. Disse, você precisava mais do que eu. Dirigi de volta para a cidade devagar. Não conseguia organizar os pensamentos. Tentava colocar as peças em ordem, mas elas não ficavam em ordem. O menino Gabriel, que era uma criança estranha e sábia, que carregava um chaveiro antigo de família, que estava numa estrada de serra, à 1 da manhã de agosto de 94, que me salvou de um deslizamento, que desapareceu sem deixar rastro. Esse Gabriel tinha 12 anos naquela noite e 2 anos depois estava morto. E havia um outro Gabriel, nascido em 2004, neto da irmã de Benedito, que tinha o mesmo nome. Parei num posto na saída de Janaúba. Tomei um café, tirei o chaveiro do bolso e fiquei olhando para ele na palma da mão. O ponto no centro da estrela era grande. Ponto de confiança. Ponto de um de nós. Não tinha explicação racional completa. Tinha explicação racional incompleta. Um menino de 12 anos, com dom de percepção aguçada, filho de fazendeiro, que conhecia aquela estrada, que carregou o chaveiro da família por conta própria, que desapareceu no escuro porque conhecia o caminho para casa, e que 2 anos depois morreu naquela mesma estrada. Mas havia lacunas, a pele seca, a voz que não tinha sotaque, as respostas que vinham antes das perguntas. E uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar a Benedito, não sei por que esqueci. Quando o menino entrou no caminhão naquela noite, a temperatura da cabine não mudou. Em qualquer noite fria de agosto, quando alguém sobe para dentro de um veículo fechado,
O ambiente muda um pouco. O calor do corpo, a mudança de ar pela porta aberta e fechada. Sutil, mas presente. Naquela noite não mudou. Essa foi a primeira coisa que me ocorreu quando olhei para o banco vazio. E foi a última coisa que deixei cair no fundo da memória. Em setembro de 2025, 6 meses depois da visita à fazenda, eu tive um problema cardíaco. Não foi infarto, foi uma arritmia séria que me derrubou num supermercado em Varginha. Estava na fila do caixa com 2 itens, um pacote de arroz e 1 litro de leite. Essa é a compra de homem velho que mora sozinho. Quando o coração disparou e eu senti o chão subindo em direção a mim. O pessoal do supermercado chamou o SAMU. Cheguei no pronto-socorro de maca. Fiquei monitorando por 2 dias enquanto ajustavam a medicação para controlar a frequência cardíaca. No hospital, no silêncio dos corredores de enfermaria de noite, fiquei pensando na fazenda de Benedito, no chaveiro, no menino, naquele tempo todo de espera que a gente acumula quando não sabe o que estava esperando. Havia uma coisa que eu não tinha contado a Benedito e que não contei a ninguém até agora. Quando o menino entrou no caminhão naquela noite, a temperatura da cabine não mudou. Em qualquer noite fria de agosto, quando alguém sobe para dentro de um veículo fechado, o ambiente muda um pouco. O calor do corpo, a mudança de ar pela porta aberta e fechada. Sutil, mas presente. Caminhoneiro percebe, porque fica horas sozinho no mesmo ambiente e sabe quando esse ambiente muda. Naquela noite não mudou. Era como se a porta tivesse aberto e fechado sem que nenhum corpo tivesse atravessado o espaço. Essa foi a primeira coisa que me ocorreu quando olhei para o banco vazio. E foi a última coisa que deixei cair no fundo da memória por 30 anos. No segundo dia de internação, tarde da tarde, estava no quarto sozinho. A Renata não podia vir ainda. Estava vindo de Campinas, quando uma enfermeira entrou para checar o soro. Era jovem, de uns 20 e poucos anos, com aquele tipo de rosto que você não consegue definir a idade. Cabelo escuro preso atrás, olhos escuros, jeito calmo de se mover que não era lentidão, era precisão. Como alguém que aprendeu a não fazer nenhum movimento a mais do que o necessário. Ela checou o soro, anotou alguma coisa na prancheta, e quando ia saindo, eu, não sei por que, disse: "Você se chama como?" Ela virou. Disse: "Gabriel." Fiquei olhando para ela. Ela percebeu alguma coisa na minha expressão e disse: "É nome de homem, eu sei, mas é nome de família. Toda geração tem um Gabriel na minha família. Sou a primeira mulher a receber." Perguntei, com a voz que estava saindo diferente do normal: "De onde é sua família?" Ela disse: "Norte de Minas, Janaúba, mas cresci em Montes Claros." O coração no monitor acelerou um pouco. Ela olhou para o monitor, olhou para mim, disse: "Está bem?" Disse: "Estou, sua família." "O sobrenome é Correia Mourão?" A expressão dela mudou. Não foi susto, foi aquela expressão de quando você espera por uma coisa e ela chega, como reconhecimento. Disse: "É, por quê?" Tirei as chaves do porta-objetos ao lado da cama. Elas ficaram lá quando deram entrada em mim. O chaveiro estava na argola. Segurei para ela. Ela olhou para o chaveiro, olhou para mim, voltou para o chaveiro. Depois estendeu a mão e tocou o símbolo com a ponta do dedo indicador, devagar, com a mesma deliberação que ela fazia tudo. Disse: "Esse chaveiro era do meu bisavô." Disse: "Eu sei." Ela disse: "Onde você achou?" Disse: "Um menino me deu, há 30 anos, numa estrada de serra entre Minas e Bahia. Ele disse que se chamava Gabriel." Ela ficou absolutamente imóvel. O monitor cardíaco fez um bip leve. A enfermaria estava silenciosa. Do corredor vinha o ruído distante de alguém empurrando um carrinho de metal. Depois ela disse bem devagar, como se pesasse cada sílaba: "Gabriel Correia Mourão era meu tio-avô. Morreu antes de eu nascer, antes de minha mãe nascer. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei medir." Depois ela disse:
Minha avó Benedita, a irmã mais velha dele, contava que quando Gabriel desapareceu por uma noite, em agosto de 94, voltou de manhã cedo, sem querer explicar onde tinha ido. Só disse que tinha ajudado um caminhoneiro. Ela nunca soube o que era isso. Mas contou para minha mãe, que contou para mim, agosto de 94. Voltou de manhã. Então ele tinha voltado. Tinha ido a pé, no escuro de agosto, de madrugada, por uma estrada que ele conhecia melhor do que qualquer pessoa adulta daquela região, e voltado de manhã. E nunca tinha contado o que tinha feito de verdade. Só tinha dito que havia ajudado um caminhoneiro, uma criança de 12 anos, sozinha, de madrugada, numa estrada de serra. Que foi lá, fez o que tinha que fazer, deixou o chaveiro como sinal e voltou para casa antes do sol nascer. Por quê? Porque esse menino específico, com esse dom específico de percepção, com esse chaveiro específico de família, tinha saído de casa naquela noite exata, com aquele caminhoneiro exato, naquela estrada exata? Não sei, nunca vou saber, mas sei o que o menino me disse. As coisas acontecem porque a hora chegou. Me olhei por dentro, essa sensação que não tem localização, mas tem presença, e senti alguma coisa que era parte alívio, parte tristeza, parte aquela coisa sem nome que sinto sempre que penso nessa história. A sensação da pedra no bolso que está quente. A Gabriel, a enfermeira, a Gabriel viva, me devolveu o chaveiro. Disse, pode ficar com ele. Era para você desde o começo. Disse, você acredita nisso? Ela sorriu. Um sorriso que era diferente do sorriso de enfermeira de hospital. Era mais velho que ela. Era quase adulto, quase sem graça de criança, igual ao sorriso do menino. Disse, na minha família, acredita. Saí do hospital 3 dias depois. Voltei para Varginha com medicação nova e uma lista de coisas que não podia mais comer. A Renata me acompanhou no carro e no caminho ficou quieta, que não é o jeito dela. Quando chegamos em casa, ela me ajudou a arrumar as coisas e aí, antes de ir embora, me abraçou por um tempo que parecia maior do que o abraço normal de despedida. Havia algo que eu percebi naquele abraço. A sensação de que ela estava segurando não só meu corpo, mas também um peso que eu nunca tinha deixado ninguém dividir. 30 anos de história guardada em bolso de camisa, em caixinha de fósforo, em argola de chave. 30 anos de uma noite de agosto que nunca fechou. Ela se afastou um pouco. Me olhou, disse, pai, você me contou sobre o menino, mas nunca me contou o que você acha que é. Fiquei pensando por um tempo. Disse, não sei o que é. Ela disse, mas você tem uma ideia. Disse, tenho. Ela esperou. Disse, acho que tem coisas que acontecem porque precisam acontecer. Não porque foram planejadas, mas porque a hora chegou. Ela me olhou. Disse, isso é o que o menino te disse naquela noite. Disse, é. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, então ele te ensinou alguma coisa. Disse, me ensinou várias. Ela foi embora. Fiquei na porta vendo o carro dela ir pela rua. A tarde estava laranja, aquele laranja de fim de março em Varginha que faz o céu parecer uma pintura mal feita de tão bonita que é. Entrei em casa, sentei na poltrona, tirei o chaveiro do bolso. Aquela estrela assimétrica, aquele ponto no centro. 30 anos. Um menino de 12 anos numa estrada de serra de madrugada. Uma enfermeira com o mesmo nome numa cidade diferente. Uma família que guarda histórias como guarda objetos de metal para durar, para existir além do tempo. E eu, aqui, vivo. 72 anos, costas com dor crônica, coração que passou sufoco, cabelo que foi embora faz tempo, mas vivo. Para você não morrer, ele disse. Naquela noite de agosto de 94, numa estrada de Minas Gerais, que nunca tinha percorrido antes e que provavelmente não vou percorrer de novo, um menino de 12 anos foi ao escuro de madrugada para me avisar de um deslizamento. E depois sumiu. E 2 anos depois morreu naquela mesma estrada. Não sei o que isso significa. Não vou dizer que sei. Mas sei que essa foi a noite mais importante da minha vida.
Não porque foi dramática. Na hora, não pareceu tão dramática. Pareceu estranha. Perturbadora na borda, mas estranha no centro. Só foi ficando importante aos poucos, com os anos, com as peças que foram chegando. Como uma fotografia que revela devagar, naquele processo antigo de câmara escura que a gente não usa mais, onde a imagem aparece na superfície molhada e vai ficando nítida enquanto você espera. E você olha e espera, e de repente está tudo lá. O chaveiro existe. Tem 31 anos comigo. Tem a estrela assimétrica e o ponto grande no centro. Tem o peso de metal velho que aquece na palma da mão mais rápido do que deveria. Benedito me disse que o ponto grande significa um de nós. Uma família que ajuda a outra. Uma pessoa que cuida de outra sem esperar nada em troca. Um menino que foi ao escuro para que um caminhoneiro de 42 anos não morresse numa estrada de serra. 30 anos de estrada me ensinaram que o mundo é maior do que a gente pensa. Que a maioria das pessoas é boa, mas com medo de mostrar isso. E que, às vezes, a coisa mais extraordinária que você vai ver na vida vai acontecer numa madrugada de segunda, numa estrada que você não conhece, com uma criança que você nunca vai ver de novo. Ou talvez veja, numa forma diferente, com o mesmo sorriso, com o mesmo símbolo. Guardo esse chaveiro comigo até hoje. Vai comigo onde quer que eu vá. Não sei dizer para você se o que aconteceu foi sobrenatural. Não sei dizer se Gabriel era uma criança com dom especial, ou se foi algo mais, ou se foi simplesmente um menino curioso que saiu de casa de madrugada por razões que nunca vou saber, que me ajudou sem querer nada, e que aconteceu de morrer 2 anos depois na mesma estrada onde me encontrou. Sei que ele existiu. Benedito confirmou. A enfermeira confirmou. O chaveiro confirma. Sei que ele me salvou. A placa do posto, o aviso do deslizamento, a escolha de parar, tudo pode ter explicação. Mas tudo aconteceu por causa dele. E sei que naquela madrugada, quando o menino disse que as coisas acontecem porque a hora chegou e não porque foram planejadas, eu não entendi completamente. Entendo agora. Às vezes a estrada te leva para onde você precisa estar, não para onde você planejou. Às vezes tem alguém esperando na beira da estrada para te lembrar disso. Então deixo a pergunta para quem está aqui lendo, ouvindo, acompanhando. Você já encontrou alguém assim? Alguém que apareceu na hora certa, fez a coisa certa e sumiu como se nunca tivesse estado lá, mas deixou alguma coisa para você carregar? Me conta nos comentários. Quero saber, porque em 30 anos de estrada eu sei que essas histórias existem. Não são raras, são só contadas devagar, com cuidado, para quem está pronto para ouvir. E se você está lendo isso agora, acho que você está.